do Senhor Jesus. E dizer que é motivo de alegria e de satisfação estar com vocês nesta manhã de sábado. Né? Se não tivesse pandemia, com certeza eu estaria em algum lugar nesse país fazendo esse trabalho da pessoa idosa. Tá bem, oh, caramba, essa rua parece... Então, aí, graças a Deus, né, Deus providenciou essa nova tecnologia para que a gente não pudesse ficar calado como seu povo. Eu costumo dizer que na época de Moisés, Deus usou lá a pedra, né, para entregar os mandamentos. Na época de Paulo, Deus usou os pergaminhos. Na época de Gutenberg, Deus usou o papel. E agora, na época de Bill Gates, nós estamos usando as novas tecnologias, né? Novas tecnologias. Então, Deus vai preparando a história, né, para que o seu povo nunca fique calado, para que ele sempre seja anunciado. Então, isso é muito importante. Né? Quero dizer que realmente a gente fica um pouco aprisionado, embora não tenha tornozeleira, né? Mas a gente fica aprisionado em nossas casas por conta dessa pandemia e que, com certeza, daqui a um tempo isso vai melhorando, mas, por enquanto, nós estamos com algumas dificuldades, principalmente nós que somos idosos. Então, precisamos entender bem isso. E sempre tem sido um questionamento com relação à saúde mental do idoso nesse período de isolamento. Por quê? Porque o idoso ele tem uma atividade enorme. Basta lembrar o seguinte, veja, quando chega a aposentadoria, o idoso sofre muito, porque para de trabalhar, vem com vida constante, né? num carrossel que cada vez mais vai entrando equipamentos nesse carrossel, e quanto mais ele fica pesado, mais gira mais rápido, e de repente tem um freio. Né? Eu comento isso com relação à minha pessoa. Né? O ano passado eu fiz não sei quantas horas, eu fiz mais de 50 voos, né? O ano passado. Parece que foi 150 voos, se não me falha a memória. Então, o que é que isso representa no universo do idoso? É uma parada. E essa parada cria algumas dificuldades. E essas dificuldades têm um problema sério que a gente precisa tratar dessas dificuldades, porque enquanto a gente tem a ansiedade, a gente está tranquilo. A ansiedade é normal, todo mundo tem que ter, porque a ansiedade é que nos faz sentir que estamos vivos. Mas a gente não pode deixar essa ansiedade se transformar numa angústia, porque se ela se transforma numa angústia, você pode ir no caminho da depressão. Aí o negócio fica mais complicado. Então é importante que a gente trabalhe esse tipo de hábitos novos. E quero parabenizar a iniciativa de vocês de terem esse grupo, né? Estarem se reunindo, isso é muito bom. As pessoas pensam que os idosos não são carentes, que os idosos já estão completos, mas na realidade não. Idosa, né, uma pessoa idosa é uma pessoa carente. Agora, geralmente não externa a sua carência para não preocupar a família, filhos, netos, essas coisas. Mas há uma carência sempre porque nós somos seres humanos. Né? A única coisa que nos completa é Cristo. Fora de Cristo, nós temos vazios nas nossas vidas. E esses vazios, eles podem ser preenchidos do ponto de vista humano e pode ser preenchido do ponto de vista divino através do Espírito Santo. Mas, se for um caso humano, como é o nosso caso hoje da pandemia, nós precisamos trabalhar essa questão para não desenvolver, né, uma angústia. Lembrando para os irmãos que envelhecer é um dom de Deus, é uma bênção, e que Deus nos deu um nível de vida. Por exemplo, Deus nos deu 120 anos para vivermos, 120. Quem morre antes dos 120 está perdendo. Né? Aquela coisa de Moisés lá, de ser enfado e canseira, 2 versículos antes você vai verificar lá que ele
o enfado de canseira é por conta dos pecados e não por conta da vida. Né? Expuseste diante de ti os meus pecados e as minhas transgressões. Né? Então, a gente vai envelhecendo e é uma honra envelhecer. Eu mesmo não gosto de ser chamado de jovem. Quando alguém me chama de jovem, eu digo, está repreendido em nome de Jesus, né? Porque eu não sou jovem, eu sou idoso. Meu cabelo está ficando branquinho aqui, não é porque eu estou ficando velho, envelhecendo, não, é porque a melanina foi embora. É melhor que vá a melanina do que os cabelos, né? Tá entendendo? Então, que vá, fique branco, né? Não me deixe calvinista, né? Tá certo? Estou usando óculos, não é porque eu envelheci, tem tantas crianças usando óculos, né? Então a gente pega tudo aquilo que é ruim e coloca como se fosse algo do envelhecimento. A gente parece brasileiro, né? Aquele lá, servo de Davi, que Davi mandou chamar ele para morar em Jerusalém. Não, não, porque meus olhos já não veem isso, não sinto mais o cheiro das flores, não escuto mais os cantos das donzelas, deixa eu morrer aqui. Não, não é assim. Não é porque nós envelhecemos, porque às vezes chegou a aposentadoria é um trauma muitas vezes para a pessoa idosa, porque torna a pessoa idosa inativa, e aí a pessoa entra nesse processo, aceita isso, e aceitar ser inativa é muito ruim. Leva à depressão, à autonegação e baixa a estima da pessoa. Então, nós hoje estamos vivendo nesse período, não só o Brasil, mas no mundo, né, esse período de pandemia que tem causado muitos problemas na vida do idoso. Vez por outra, eu acredito que vocês escutam aí falando de violência do idoso em casa, né, que aumentou agora no período de pandemia. A violência contra a mulher, a violência contra a criança e com idosos também. E com idosos, ainda a situação fica escondida, porque geralmente quando há uma violência contra idoso, ele fica coberto, né, nesse manto sagrado, né, da família sagrada, onde ninguém pode penetrar para criar alguma dificuldade de reação com relação à violência. A gente viu muito bem, dia 15 de junho, é o dia de luta, né, contra a violência à pessoa idosa, e as estatísticas eram muito grandes. Então, nós estamos vivendo num momento, certo, que temos muitos desafios como igreja, né, como família, como sociedade e como nação. Certo? O que nós precisamos neste momento é compreendermos o novo paradigma social que está diante de nós. Há um novo paradigma. Né? Mudou, assim, de repente, né? Feito o poeta dizia, para o mundo que eu quero descer, né? Só que parou o mundo, mas a gente não pode descer. Então, a gente tem que se readaptar a esse mundo, né? Esse novo mundo. As coisas mudaram e vinha já mudando e a gente nem percebíamos. Muitas igrejas foram trabalhando essa questão da internet e hoje está muito bem. Outras não, outras tinham medo da internet, né? Como eu costumo dizer, que quando chegou no Brasil o pessoal dizia que internet era negócio do cão, porque é www.com.br, aí quando lá é diabo.com.br, não é isso? Dizia que era do diabo, né? A internet era do diabo, e parou no tempo. Mas hoje estão, sim, reestruturando para viver esse novo paradigma. Veja, antigamente a gente tinha táxi, né? Ligava para o táxi aí e tal. Hoje a gente chama o Uber. Antigamente a gente tinha o quê? Carta. Escrevia uma carta, passava 3, 4 dias para chegar, né? Fulano morreu. Aí quando o cara sabia lá, já estava a missa dos católicos aí para 30 dias, né? Porque o tempo da carta demorava muito. Hoje é e-mail, né? Hoje é e-mail. Aí você batia foto, né, numa maquininha, mandava revelar. Hoje, ó, a Kodak faliu. A Kodak faliu, né? Ia para viajar, queria hotéis. Hoje não, você vai para o Ibis, né? Ibis, né? Um negócio assim. Faz lá, aluga um apartamento, né? Certo?
As empresas hoje, com essa pandemia, já descobriram que não precisa de grandes prédios para as suas sedes, porque o trabalhador de casa faz o trabalho sem precisar ocupar espaço nenhum. Veja que coisa. Imagine o, o, o lucro, né, que as empresas vão ter sem investir nessa área. Passagem de avião, hotel, isso, aquilo. Se você de casa, na beira-mar, deitado numa rede, tomando água de coco, está trabalhando, né? Que coisa legal, né? Tirando o risco do coronavírus, né? Aqui em Recife colocaram assim, liberaram as praias. Os recifenses não tem medo do coronavírus, vão tudo para o mar. Olha, o recifense não tem medo de tubarão, quanto mais de coronavírus, né? Certo? Então vai para a praia, vamos lá, né? Certo? E etc. por aí. Então, é outro paradigma. A igreja, certo? Há uma preocupação de saber se os idosos voltam para a igreja. A gente não sabe, certo? Está abrindo as coisas, mas a igreja ainda tem idoso, não deve ir para a igreja, né? Então, colocando isso, a gente não sabe quando a gente vai ter essa oportunidade. A gente pode ir para o supermercado, para a feira, andar no ônibus lotado, no metrô lotado, mas não pode ir para a igreja vazia, né? E devemos obedecer às autoridades, né? Devemos obedecer para não colocar em risco a própria existência da igreja, porque a Organização Mundial de Saúde, né, no começo do mês, estava acusando, né? São os eventos religiosos que estão disseminando a segunda onda do coronavírus, né? Veja, colocando a culpa nas igrejas já, certo? Então, vamos evitar. Enquanto a gente não pode, vamos ficar aqui na telinha, tá certo? Isso é muito legal aqui na telinha. Eu converso com os pastores, entendo, e eles dizem, olha, pastor, as finanças da igreja continuam tranquilas, as pessoas continuam dando dízimo, as suas ofertas, e vai tocando para frente, tá certo? Temos que entender isso. Agora, compreender primeiro esse paradigma. Não pense, olha, o pastor está dizendo que eu não posso ir para a igreja, é porque é o pastor que quer isso. Não, não é o pastor, não é o conselho. São as normas, então a gente precisa entender isso, tá? Entender isso. E que Deus está dando longevidade não é para a gente morrer de coronavírus, certo? Não é morrer de 40 anos. É lutar para chegar aos 120 anos, que é o piso, porque o teto é 969, né? Segundo a Bíblia, né? Matusalém lá, certo? Então, o que a gente precisa é isso. Então, se a gente consegue compreender esse novo paradigma social, o que é que vai acontecer? Nós vamos elaborar um novo plano de vida. Por exemplo, veja, você pede comida no supermercado, chega na sua casa. Você pede alimentação pronta num restaurante, chega na sua casa. Você precisa de remédio, pede na farmácia, chega na sua casa. Você pede verdura, vem tudo para sua casa. Você paga tudo de casa no banco aqui, etc. Você nem precisa sair de casa, certo? Para fazer as coisas, porque tudo está chegando à sua porta. Vê que coisa legal. Você não está gastando gasolina para ir para o supermercado, ficando na fila do supermercado, certo? Se aborrecendo com o trânsito, porque você vai pedindo e as coisas vão chegando, né? Isso é muito bom, é um novo plano de vida, certo? Estudar, olha que coisa legal, educação à distância, né? Tá aí. Por aí a gente vai vendo que vai haver uma mudança considerável na vida das pessoas. E nós que somos também evangélicos, que temos sempre a tradição, vamos supor, do templo, a gente precisa começar a pensar um pouco nessa possibilidade de continuar conservadores e tradicionais em casa, sem se tornar um desigrejado, ok? Sem se tornar um desigrejado. Fazendo tudo, né? Você veja a situação aqui na Igreja Presbiteriana de Tegipió. Eu sou o auxiliar do pastor Gideão Ferreira, né? Desde que eu saí da Igreja da Boa Vista, não pude mais assumir igreja de tempo efetivo. E minha família, minha esposa, né? Minha família ficou frequentando a Igreja de Tegipió. E aí lá eles me consideram como pastor auxiliar. Só que o pastor, ao mês passado, né, 2 meses atrás, ele sofreu um infarto, teve que ser operado, tem mais de 60 anos, eu tenho mais de 60 anos,
sou do grupo de risco, não por conta da idade, tem uma diabetesinha aí controlada, mas tem, certo? Então, o que acontece? A igreja está nas mãos de presbíteros que têm menos de 60 anos. Novo, né? Novo plano de vida, inclusive para a igreja. A igreja não tinha muita coisa com a internet, às vezes rejeitava até a questão da internet, mas agora já está se montando, se organizando e vem transmitindo todos os trabalhos, reunião de SAF, de mocidade, jardim de oração, culto da quarta-feira, reunião do conselho, tudo na telinha agora, tudo na telinha. Então, isso é um novo plano de vida com a igreja. Em casa nós já temos, e aí a sociedade começa a se organizar também através disso. Os empregos, mas já estava a reforma da Previdência já começava a pensar nisso, né? Nesse trabalho intermitente, esse trabalho em casa, né? Mesmo sem pandemia, já se pensava nisso. Então, veja, precisamos compreender esse novo paradigma, elaborar um plano, né? Um novo plano de vida, porque só assim a gente vai enfrentar o medo, né? O medo que proíbe hoje ou impede da gente ter a reunião presencial. Por que isso? Porque a doença existe, está morrendo gente, só que nesse país inventaram que tudo que morre hoje é coronavírus. Né? Tudo que morre é coronavírus. Né? O cara está com 120 anos, morreu o coronavírus. Não, o tempo, né? Tem os estragos da doença, tem tudo, mas infelizmente colocaram tudo na conta do coronavírus. E além do mais, colocaram só sobre o idoso o ônus, como se o idoso fosse aquele instrumento de transmissão da doença. Então, pega o idoso, isola o idoso, limita o idoso, prende o idoso. Ah, é zelo. Ó, menos zelo e mais razão, certo? Mais razão. Se existem condições de melhorar a qualidade de vida, de se ter um remédio que mesmo não seja direto para essa doença, porque vírus a gente sabe que não tem remédio, pegou uma gripe, aí você, vou tomar um comprimido tal, você toma para aliviar o sintoma da gripe, porque a gripe mesmo em si, ela chega num período e vai embora, né? Sendo que agora esse vírus ele é mais forte, porque ele ataca, né, a respiração com mais intensidade, e o idoso já está fragilizado pelo tempo, né, ou por alguma doença, então não resiste à pressão que é grandiosa. Mas também se foi feito um grande medo. Logo no começo, me parece que foi aí em São Paulo, criou-se um carro, um caminhão chamado Catavelho, né? O caminhão passava para pegar os velhos, que o velho saísse para a rua, ia, né, ser carregado. Depois inventaram que ia perder a aposentadoria. Então, parece que nós que somos idosos, o pessoal gosta de fazer meme, né? Ou então bullying, né, com a gente, né? Quando é criança, aí diz, corre que lá vem o velho do saco, não é isso? Aí, quando é agora, corre que lá vem o caminhão do catavé, né? E por aí vai. E aí se coloca um medo terrível. A gente precisa conscientizar o idoso que a vida é um dom de Deus, é uma bênção de Deus. E não fazer isso de forma assim, terrorista, né? Se você for para a rua, você vai morrer, isso, aquilo, outro. Não. Conscientiza. Você precisa ir para a feira? Não, então não vá. Você precisa pegar um ônibus lotado? Não, então não pegue. Precisa tomar os remédios da doença, que às vezes já é crônica? Tome os remédios, certo? Tome os remédios, certo? Melhore a sua qualidade, né, de vida. Crie, né, anticorpos, né, ou resistência às bactérias com aqueles remédios, com a boa alimentação, com essas coisas todas. Só quando a gente pensar nesse paradigma social novo e elaborar um novo plano de vida, é que a gente vai perder o medo e aí certamente vamos voltar a nos reunirmos na igreja. Porque aparentemente, né, um dia desse eu estava, eu não me lembro com quem foi o pessoal da SAF, eu acho que foi com Ana Maria,
Assim, aí eu falando isso, aí uma irmã falou assim, ah, pastor, eu estou morrendo de saudade, quando eu voltar para a igreja eu vou correr e abraçar meu pastor. Não, não, minha irmã, não, pare, pare. Não corra para abraçar o seu pastor agora, né? Dê tempo, dê tempo, dê tempo. Né? Por quê? Porque ainda é um negócio, né, que a gente não sabe se pega, se não pega. Cada dia tem uma notícia nova. Virou o samba do crioulo doido, né, informações a respeito desse evento. Tá? Então, tem certo medo? Tem. Mas a gente precisa diminuir isso, porque se a gente ficar com medo, né, a gente entra num processo depressivo. Tá? Enquanto isso, procura fazer coisas em casa, trabalhar, escrever. Veja, eu tenho orientado os idosos para que eles escrevam sobre a sua vida, certo? Vai lá, lembra lá do passado. Eu criei uma série que eu estou publicando lá no idosonews.com e no YouTube, que é Quando Eu Era Menino. Então, quando eu era menino, aí eu vou contar aquelas histórias, uma história, né? Cada capítulo é uma história da minha vida, tal, certo? Na época das festas de São João, eu falei como era que funcionava isso na minha casa. Eu sou de tradição católica cristã, lá, minha família toda arraigada aos santos, isso, aquilo, outro. Eu era menino em casa e via como fazia as comidas, aquelas orações, aquele negócio tudo. Eu fui contar tudinho, né? Lá no fim, aí eu vou dizer, olha, gente, a nossa alegria hoje por João Batista não é nada disso. É porque ele é o precursor do cristianismo, ele foi um profeta, a Bíblia diz que não houve profeta maior do que João. Então, a alegria de João Batista não são as festas, as comemorações, mas quem é João Batista? Então, imagine aí na igreja, vocês agora, né, aí na sua igreja, vocês começassem a escrever a história da sua igreja. No final dessa pandemia, o pastor ia ter, o conselho ia ter tanta história para publicar um livro, ia contar a história da tua igreja aí. Aí é a história da tua vida. Então, aproveita para isso, para escrever quando era menino lá em Barbacena, tá entendendo? Então, vai lá, escreve essas coisas, certo? Que com certeza serão úteis. A próxima agora, que vai sair no Idoso News, que eu coloco uma vez por mês, é a história de um ônibus que rodava aqui na minha cidade, chamada Barriga de Cavaleiro, né, que é um bairro, né, que era de feirante, né, aquele caminhão velho. Então, eu conto toda aquela história, né, a respeito disso. Por quê? Porque nós precisamos ter uma readequação da vida diária. Não dá para ficar o tempo todo dormindo, não dá. A gente sabe que tem a insônia, não sei quantos de vocês passam por isso, mas tem a insônia. A gente dorme mais. O idoso tem, em média, 6 horas para dormir, 6 horas por dia. Aí a gente dorme depois do almoço, depois da janta, dorme toda hora, todo instante, gasta o tempo de dormir à noite. Quando vai dormir 10 horas da noite, só tem 2 ou 3 horas ainda. Aí 2 horas acordou, não dorme mais. Aí eu perdi o sono. Realmente, né? Porque existe esse processo de readequação da vida diária. Porque quando a gente faz isso, a gente trabalha a questão emocional da nossa vida, né? Da vida idosa. E é muito bom ter esse cuidado com a vida emocional. Porque quando você cuida dessa vida emocional, aí você vai começar a entender que, mesmo diante dessa pandemia, as possibilidades de restauração, né, física e mental, e até a restauração de fé e esperança, ela vai acontecendo, certo? É muito simples, às vezes, a gente dizer, não, acabou o tempo, né? Hoje a gente escuta muitas pessoas dizer assim, o ano 2020 está perdido. Não, não está perdido. Ele é um ano diferente, né? É um ano atípico, né? Que a gente tem que saber lidar com esse novo ano, né? Esse novo ano. Nenhum ano é perdido na perspectiva divina. Lembra? Moisés, com 80 anos, ele liderou o povo no deserto, libertou do Egito e liderou no deserto. Morreu com 120 anos. Nem usava óculos, né, Moisés? Nem estava cansado, nem enfadado. E na perspectiva divina, né,
a idade, né, o fortalecimento vem de Deus. E aí, com certeza, quando a gente restaurar toda essa esperança, a autoestima, perder esse medo, nós vamos ter o retorno das nossas atividades presenciais. Com algumas restrições? Sim, certo? Sim. Mas vamos ter. Porque a gente agora não vai ficar em casa com a boca escancarada esperando a morte chegar. Não dá para fazer isso. Né? Não dá para fazer isso. Se entregar, fazer da casa o túmulo, né? Ah, nós não somos faraós, que faz uma casa e para quando morrer depois voltar aí não sei o que lá, não, não é por aí. Né? Então, o que nós precisamos é elaborar esse novo plano de vida, que é importante para nós. E aí vem o quê? Tem alguns cuidados, algumas atenções, né? Do ponto de vista mental, do ponto de vista emocional e até espiritual. O grande dilema dos idosos hoje é com relação à ceia, né? Como é que eu vou tomar a ceia se eu não vou para a igreja? Eu tenho orientado os pastores, os colegas, que vá até a casa do idoso e celebre a ceia lá na casa do idoso, como faz quando o idoso está doente. Como é que a gente faz? A gente não vai à casa do idoso ou da pessoa que está doente? Só que tem algumas restrições. Eu não vou entrar na casa, eu vou ficar fora da casa. Né? Eu não vou levar os elementos prontinhos, eu vou pedir para que a família prepare lá o pão e o vinho e depois da celebração participem. Eu posso até levar o meu e compartilhar também ali naquele momento que eles estão comendo lá o pão e o vinho que eles prepararam e assim o que eu preparei, certo? Vai ter que ser isso. Me perguntaram no dia 20 naquela live da IPB se esse negócio de internet veio para ficar. Claro que veio para ficar. E a gente tem que pensar agora no ano 1 milhão. O ano 1 milhão. A gente está em 2020, mas a gente tem que pensar no ano 1 milhão. Eu não sei nem o que, é que vai acontecer se Jesus Cristo não voltar. Né? Mas o que é que acontece? A gente vai ter que se adaptar a essas novas tecnologias? Vai. Esses novos momentos? Vai. Então, para evitar a propagação do vírus enquanto não tiver uma vacina, a melhor coisa que tem é nós que somos idosos entendermos a situação e a igreja fazer essas adaptações, certo? Vai lá, celebra a ceia, você toma a ceia. Ah, mas eu não estou na comunhão. Está sim, está na comunhão. Está na mesa. Lembra que a celebração cristã sempre é ao redor da mesa? Culto doméstico, né? A mesa, certo? Está na mesa. A mesa hoje, infelizmente, né? A mesa virou apenas um instrumento de sustentação para a refeição. Não virou um momento de comunhão mesmo. Né? Nós temos perdido muito isso com o tempo, né? Por conta do esfriamento da sociedade moderna, ou porque não soubemos fazer algumas adaptações, né? A gente muito tradicional, às vezes não quer fazer adaptações. Hoje todo mundo tem horário individual, mas é preciso fazer uma nova leitura da vida cristã, tá? Para preservar a vida. Outra coisa, eu tinha falado no começo que se alguém quisesse me interromper, podia me interromper e fazer alguma pergunta, tá certo? Fique à vontade, tá bom? Não deixe tudo para o fim, porque às vezes termina a gente esquecendo. Se você quiser fazer alguma Eu pergunta. tenho, pastor. Sim, Denise. Não é bem uma pergunta, mas aquela colocação que o senhor fez sobre ansiedade. Sim. Eu sempre pensei, aliás, eu penso, né, que existe ansiedade boa e ansiedade ruim. Mas sempre fala que qualquer ansiedade que não é para nos atingir. Eu gostaria que o senhor explicasse isso, porque eu acho que nós temos o mesmo pensamento. É, porque a ansiedade ela é normal, ela faz parte, ela é a razão da gente fazer as diferenças, né? A gente se sentir vivo. Alguma coisa está existindo e eu estou sentindo aquilo. Tá? Agora, geralmente as pessoas dizem assim,
vamos fazer uma crítica construtiva. Não existe crítica construtiva, né? Crítica é crítica, né? Tá entendendo? Crítica é crítica. Aí o que acontece? É feita ansiedade. Eu nunca me percebi analisando ansiedade boa ou ansiedade ruim, certo? Agora, quando ela é muito forte, né, ela pode virar angústia, talvez seja aí, né, porque a angústia vai levar à depressão. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado de não ficar tão ansioso que ficar angustiado. E a angústia ela vem com uma preocupação constante, aquilo não sai da cabeça o tempo todo, e você não consegue fazer nada porque está focado só naquela coisa que não é boa. Às vezes é um problema, né? E, geralmente, problemas não é coisa bem-vinda na nossa vida. Os problemas são sempre algo que nos desafia. E esse desafio, muitas vezes, na nossa fragilidade, a gente não tem como conseguir realizar alguma coisa, né? Você me perguntar, alguém com 80 anos ou 100 anos, perguntar para você o que é que eu devo investir na minha vida, né? Quando eu era pastor na igreja presbiteriana de Tigipió, uma senhora com 82 anos chegou no meu gabinete e a proposta dela, quando eu perguntei o que é que ela, né, que eu podia ajudar, ela disse: nós queremos casar. Ela chegou acompanhada com 82 anos e querendo casar, certo? A minha formação acadêmica, eu sou antropólogo. Então, eu já vi muitas histórias de casamento de pessoas maduras, envelhecidas, nas tribos, isso pelo mundo, né? Mas o que é que acontece? Eu tomei um susto, porque eu não esperava que fosse algo assim tão, né? E ainda me deu um susto maior, porque era com 82 anos e o noivo tinha 36 anos, né? 36 anos, né? Bem novinho, né? A pessoa... E vocês estão rindo aí, isso é preconceito. Por que a mulher idosa não pode casar com um cabra jovem? Né? O homem idoso não casa com uma menina nova, e por que a idosa não pode casar com um jovem? Né? E quando eu perguntei para ela por que ela tinha escolhido, os dois eram membros da minha igreja, tá? Eu era o pastor dos dois. Quando eu perguntei por que ela tinha escolhido ele, aí ela disse: pastor, o senhor acha que eu vou me casar com uma pessoa mais velha do que eu? Eu não quero ser enfermeira não, pastor, eu quero curtir a vida, tá? Né? E pronto. E eu fiz o casamento, o filho dela era um juiz, o juiz entrou com ela na igreja, a igreja lotada, as netas jogando pétalas, certo? No final lá da cerimônia, eu nem botei uma cadeira para ela sentar, ela estava tão durinha que eu nem coloquei uma cadeira para sentar, tá? Ela fiz a cerimônia, ela em pé lá o tempo todo. Quando eu chego lá no salão de festa, sabe o que eu vejo? Ela colocando comida na boca do noivinho lá. E as solteironas lá, tudo babando porque estava ficando no caritó e ela casou. Está entendendo? Certo? A proposta de vida dela, veja, foi uma proposta, né, de tocar a vida. Eu achei interessante curtir a vida, com 82 anos, certo? Então, muitas vezes, a gente, antes dos 80, a gente já entregou, né? Não quero mais nada. A cultura brasileira, né? Ela é muito assim. Mulher, quando envelhece, tem que cuidar de netos, né? De netos. Aí fica o tempo todo: quem pariu o Mateus, que balance, mas não faz nada disso, né? Os filhos não botam o nome dos filhos de Mateus para balançar, né? Então vai balançar a avó, né? A mulher vai cuidar de neto e o homem vai fazer medo de menino, né? O homem vai fazer medo da menina. É uma coisa impressionante. Eu fui para uma reunião da executiva do Supremo lá em Barueri, ali no Mackenzie, quando eu era fazendo Mackenzie, e peguei um avião até Campinas, e de Campinas para Barueri eu peguei o ônibus da Azul e sentei ao lado de uma senhora com a criança. No meio do caminho, a criança começou a chorar. Aí sabe o que a mulher fez? Pegou a criança, balançou assim e disse: olha o homem aí, olha o homem aí. A menina botou um olhão para mim e parou de chorar. Quer dizer, eu estou fazendo medo da menina, né? Eu não estou envelhecendo para fazer medo a menino, certo? Não estou envelhecendo. Eu estou envelhecendo plantado na casa do Senhor para produzir fruto, mas a ideia é essa. E o que acontece é que muitos idosos fica com essa ideia na cabeça.
vamos botar um sangue novo. Ah, isso é para os jovens. Não existe isso. Né? Não existe isso. O idoso precisa abrir um pouco a mente. Ah, não existe mais crente como antigamente. Não é para existir crente como antigamente. Crente como antigamente já morreu, certo? O crente é de hoje. Eu sou pastor para crentes de hoje. Quem morreu, olha, eu cuido de, veja só, eu cuido de pré-idoso e de idoso, não é isso? Idoso e pré-idoso. Eu não cuido de pós-idoso. Por que eu não cuido de pós-idoso? Porque o pós já foi, já morreu, não é isso? Então, eu não cuido de pós-idoso. Então, resultado, a gente precisa se valorizar, ter a autoestima e melhorar a nossa qualidade de vida agora, nesse período de isolamento social. Se vocês tiverem necessidade de ir a um banco, etc., e não puder ir, chama alguém, se não tiver alguém na família próximo, chama alguém da igreja que possa fazer isso. E isso pode ser feito até em casa, né? Porque tem muitos idosos que não têm o acesso a novas tecnologias, então a gente faz em casa. Como faz isso? Puxa, você tem sua conta bancária que você mexe aí no computador. Se tem um idoso que não pode pagar a conta de luz numa casa lotérica ou num banco, pega esse dinheiro dele e a conta, paga aí na tua conta, tira o recibo, junta o recibo e entrega para ele. Evita de você ir para o banco e evita que ele também vá para o banco. Então, isso pode ser feito com a maior simplicidade, não tem problema nenhum. Não tenha medo da internet, certo? Ah, tem alguém dá golpe, isso, aquilo, outro. Calma. O banco é responsável pelo aplicativo que ele oferece aos clientes. Então, a gente anuncia quase que diariamente golpes no idosonews.com, em que o banco tem que ressarcir o prejuízo da pessoa idosa. Então, não tenha medo disso, tá certo? Então, o que nós precisamos é ter essas questões, né? Essas questões em mente e entender que você não pode ver a vida do ponto de vista negativo. Não pode ver a vida do ponto negativo. Agora, aí também precisa da ajuda da família, tá? A família é importante nesse momento. A minha filha, quando veio aqui em casa, ela não entra em casa. Ela, por conta dela mesma, ela não entra em casa. Ela chega até a área, né? Entra no portão, chega até a área do jardim, para o carro, a gente fica uns 2 metros de distância conversando, mas diariamente, à noite, ela liga aqui para casa para conversar com a mãe, para conversar comigo, diariamente. Saber como se a gente está precisando de alguma coisa, isso, aquilo, outro. Até se está precisando de aporte financeiro, né? Como eu não posso ir ao banco, aí ela pode, o esposo pode, são jovens. Então, o que acontece? Ela vai lá e tira dinheiro e chega aqui em casa e me entrega e eu deposito na conta, repasso para a conta dela, certo? Agora, a família tem que dar um apoio. É importante isso. Se você tem idosos na sua família, nesse momento, apoie. O grande medo que eu tenho hoje com relação ao idoso é que as ILPIs, a família botava o idoso no abrigo e não ia mais lá. E agora, com a pandemia, a situação piorou bastante. Piorou bastante. E o abrigo pode ser a sua casa. De repente, eles não irem mais na sua casa. Não é por causa da doença mais, não. É porque perdeu o interesse pelo familiar. Certo? Perdeu o interesse pelo familiar. Lembra que 52% da violência que o idoso sofre são dos filhos. 11% dos netos. Então, é um índice muito alto. Então, essa pandemia pode criar uma situação complicada para o idoso. E aí, a igreja tem que entrar. Olha, a Política Nacional do Idoso, a Constituição Federal, o Estatuto do Idoso, todos determinam que quem tem que cuidar do idoso, em primeiro lugar, é a família. E a Bíblia também faz isso. Paulo vai dizer que aquele que não cuida dos seus idosos é pior do que os ímpios. Então, a gente precisa cuidar dos nossos idosos. A Igreja Presbiteriana é uma igreja que tem um número
um índice superior a 16% de idosos já. E a Organização Mundial de Saúde diz que quando um país tem 8,3% de idosos, já tem que ter políticas públicas para o envelhecimento. E nós, como igreja, nós estamos trabalhando para a gente também ter políticas eclesiásticas para o envelhecimento. E essa política eclesiástica vai passar por acessibilidade, né? Imagina um idoso cadeirante chegar na sua igreja, não sei se tem acessibilidade. Um pastor cadeirante indo, não sei se tem acesso ao púlpito da igreja. Se tem acesso aos sanitários da igreja, né? Tudo isso, a inclusão, né, do idoso do ponto de vista digital. No dia 15 nós fizemos uma live sobre isso, sobre a inclusão do idoso. A igreja tem que começar a preparar essas coisas. E também a inclusão do idoso nas atividades da igreja. Ah, presbítero, não, já terminou o meu tempo, isso, aquilo. Não, não tem isso não. Temos que ter sempre isso que vocês estão fazendo. Espaços abertos para os idosos. Tem uma repap lá em Floresta, no Acre, que uma vez por mês o grupo de idosos se reúne para ensinar as crianças a fazerem brinquedos de material reciclado. Coisa legal, sabe? Eu estive lá, a minha neta ela cursa enfermagem aqui na universidade, e eles tinham feito lá um bonecozinho de tampa de garrafa. Lindo, lindinho mesmo, um negócio de arte espetacular. Isso aí eu vou comprar para levar para minha neta, né? Por quê? Porque eles fazem essas atividades. E tem outras, né? Lógico, agora parou por conta de tudo isso, mas o idoso tem que ter espaço. Nós temos lá em Minas Gerais uma igreja que faz um acampa-dentro para idoso. Imagina, acampa-dentro para idoso. Se reúne no sábado, de manhã começa a chegar as camas, a rede, os colchões. Então, sábado já começa a atividade, à noite tem o café, a janta, né, estilo lá mineiro. Depois, essa última mesmo, a gente fez a palestra. Depois foi para o salão de festa da igreja. Eles montaram um cenário de uma roça com carro de boi, jarra. Contrataram lá 2 violeiros para tocar viola e cantar aquelas músicas antigas, né? Certo? E brincar. Olha o macaco na roda, lá em cima tem um tiroliro, né? Comadre, minha comadre, como eu gosto da sua pequena. Quando deu meia-noite, a gente encerrou. No outro dia de manhã, café da manhã, escola dominical, almoço, tchau. Então, veja, acampa dentro para idoso. E geralmente só faz mais para os adolescentes. Então, a gente precisa abrir esses espaços, né? Quando voltar, né? Abrir esses espaços. Enquanto isso não acontece, o que é que a gente tem que usar? Fazer visita virtual. Você pode marcar uma visita a uma pessoa idosa pelo smartphone. Naquele horário você vai fazer o que a gente está fazendo aqui, conversar, se divertir, rir, tomar um chá, né, com torrada, essas coisas todas. Fazer visitas visuais. Essas visitas remotas, ela é importante para a vida das pessoas idosas, tá? E se aí vai mais para a igreja, né, para o conselho, se tiver algum idoso que tenha dificuldade com a internet, que não tem acesso à internet, quem sabe, né, o próprio conselho financiar a internet para esse idoso, para que ele possa ficar conectado com as atividades da igreja, já que os idosos são fiéis, né? As pessoas idosas são fiéis, também são dizimistas, etc. Então, eu acho que nesse momento compete também a nós que estamos na liderança da igreja dar suporte, né, virtual aos nossos idosos. Isso é importante, né? É muito importante. Gente, eu estou só falando e ninguém não está nem aí, né, se manifestando. Então, vocês estão me ouvindo mesmo? Estamos sim, pastor. Certo. Então, faça uma pergunta aí também, para eu não ficar falando sozinho. Reverendo, eu tenho uma pergunta. Eu chamo Adriana, faço parte da comissão de visitas da nossa SAF. E eu tenho encontrado bastante dificuldade nessa parte que o senhor falou.
Perdi o som, Juliana. Seu microfone está fechado, não? Eu fechei sem querer. Eu tenho encontrado, na maioria das irmãs, um pouco de um discurso terrorista, né? De que você viu o que aconteceu, você viu quantas pessoas morreram, a Globo avisou que vai vir uma segunda onda. E assim, é muito difícil lidar, porque acontece até desentendimentos durante a visita a respeito do terrorismo que muitas acreditam, né? Eu acho que o senhor foi muito sensato nas colocações de que a gente precisa se cuidar, né? Se resguardar nesse momento, mas sem o pânico. Que eu acho que isso muitos idosos estão enfrentando nesse momento. Exato. É lógico que quando você for fazer uma visita, você conversa com a pessoa e conversa com a família. E cria um protocolo de visita, tá certo? Uma das coisas que eu também recomendo é que, se quiser ouvir noticiário, 1 hora só por dia. E nunca vai escutar o noticiário antes de dormir, para você não ter pesadelo. Né? Pesadelo. Lógico que tem uma imprensa, né, que ela tem prazer, né, em ser funerária, né? Ser funerária, vou agora usar a palavra que foi usada aí, ser funerária. E o envelhecimento, ele mete medo porque ele aproxima da morte. E se toda hora, todo instante, a gente está vendo essa questão, morreu, 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 cova, 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 né? A gente vai criando esse medo. Né? No Brasil, hoje, se você pegar os dados do cartório público, né, o portal dos cartórios do Brasil, você vai verificar que a quantidade de pessoas que morreram entre janeiro e junho de 2019 foi bem mais do que as que morreram entre janeiro e junho de 2020. E não tinha pandemia. Lá eles colocam, né, que a gente vê mesmo que não tinha a pandemia do Covid. Né? Mas o que é que aconteceu? Infelizmente, né, houve um revestimento político da situação, né? E isso criou o medo. Criou o medo. Além do mais, tem uma coisa interessante. Por que a gente tem que ter esse cuidado? Olha, se houver, por exemplo, eu tenho 68 anos. A minha neta tem 22 anos. Eu e ela, se a gente precisar de um respirador e só tiver um, a medicina vai fazer a opção por ela. Não é só aqui no Brasil, não. Isso aconteceu agora na Itália, na Espanha, e sempre foi assim. Aqui no Brasil mesmo, sempre foi assim. A opção de vida é para aquele que tem a possibilidade de viver mais. Aí, por isso que a gente precisa ter o cuidado. Agora, o medo foi maior. O medo foi maior. Certo? O medo foi maior. Porque as pessoas têm isso. Eu não sei se vocês se lembram, mas os mais idosos aí se lembram, que quando o Fernando Henrique criou a vacina da gripe, todo mundo dizia que era a vacina para matar idoso. O governo não quer pagar a aposentadoria, está vacinando, o pessoal vai morrer, e etc, etc. A gente verificou que nada disso. A vacina até contribuiu para a longevidade. Né? Veio aí os vírus, veja, em outros governos mesmo, veio vírus terríveis, que mataram mais do que está matando hoje. Mas a gente nem sabia. O H1N1 mesmo veio muito forte, matou muita gente, e a gente nem sabia. É uma gripe, lembra que todo mundo dizia que era uma virose? Ia para o médico, virose, virose, virose. Não, todo mundo só falava em virose. Não é? Certo? Só que agora a coisa, com o advento aí, né, das comunicações, tomou um rumo muito, muito grande. E você vai ver aí as notícias, né, e lá as pessoas que estão isoladas, como no caso de New York e outros estados americanos, eles foram mais contaminados do que aqueles que estavam na rua. É um negócio meio louco. Né? Sei que vocês aí em São Paulo estão sofrendo bastante aí com algumas coisas, né? Aqui aparece muito notícia de São Paulo. Não sei se aparece notícia da gente aí, mas
de São Paulo, aqui, todo dia tem audiência de Dória com o pessoal da imprensa, aquele negócio, e a televisão vai mostrando. E vai, né? Ontem mesmo, num canal de televisão, teve um prefeito que comprou parece que 1.200 caixões numa cidade do interior do Pará, 1.200 caixões. Só morreram 21 pessoas. Veja, ele comprou 1.200 caixões. Está entendendo como é que é a coisa? Então, isso, aí passa o caminhão para entregar caixão, tá vendo que está morrendo gente? Não, não é por aí. Esse medo é que a gente precisa perder. A gente precisa perder o medo, mas ter cuidado com a doença. A doença existe e ela é mortal, certo? Ela é mortal. E não só mata idoso. Aqui mesmo, na minha cidade, em Recife, teve uma pessoa, uma menina de 20 e poucos anos, assistente de enfermagem, que morreu. Alguém quer falar aí? Sou eu, pastor. Ainda hoje, pastor, as pessoas têm medo. Eu já ouvi muitas pessoas de dizerem que essa vacina é para matar. E não são só idosos, não. Até pessoas de meia idade também. Então, tem que perder esse medo, né? Como também o medo de determinadas coisas nessa época, que a gente vê que são coisas que são até inevitáveis. A vacina, né, realmente, ela pode ter reação, a gente sabe disso. Eu sempre oriento, eu tomo a vacina, todo ano eu tomo a vacina, né? Essa aqui também. Aí. Por quê? Porque cada ano o vírus vem mais forte. Então, se você passou um ano sem tomar a vacina, quando você for tomar no outro ano, a reação que você vai ter é maior, se você não contrair a doença. Está entendendo? Então, é importante que se mantenha o calendário de vacina em dias, certo? A vacina ela não é agora para matar. Agora, existe um movimento, veja, internacional, um movimento mundial, falando mal de vacina, né? Dizendo que vacina é para matar, isso, aquilo, outro, para diminuir. Né? Eu me lembro que quando eu estava na universidade, né, um tempo aí, eu acho que já faz bastante tempo, eu li de um cientista inglês, ele dizia, tem que haver uma terceira guerra mundial para matar metade da população, né? Para poder diminuir isso, aquilo, outro. Veja a loucura do sociólogo lá. Tá? Então, o que é que acontece? Hoje estão se pegando essas coisas, fazendo uma trama, né, para dizer isso. Lógico, se fosse do ponto de vista mesmo, que sem nenhum critério de humanidade, cada idoso que morre é menos despesa para o Estado. Isso a gente sabe. Mas, por outro lado, no Brasil, o Estado ele é econômico, ele é financeiro. Certo? Ele é tão financeiro, o Estado brasileiro é tão financeiro, que, por exemplo, pena de morte não vai chegar no Brasil nunca. Por quê? Ora, o cara matou outro, aí já é menos um pagador de imposto. Se o governo vai matar outro, já são menos 2 pagadores de impostos. Então, não há interesse, né, de acontecer isso. Então, isso totalmente do ponto de vista humanitário, querer que os idosos morram para diminuir o gasto, né, da Previdência, quem pensou isso foi o premier do Japão, um tempo desse aí, dizendo que os idosos tinham que morrer mais cedo para não gastar, o governo não gastar dinheiro. Mas no Brasil, pelo menos até agora, como política, a gente não vê isso, tá certo? Vê opiniões aí de pessoas que dizem uma coisa, eu me lembro que vai morrer 1 milhão de pessoas no Brasil, aquele negócio todo, o terrorismo aí que é colocado, e não é por aí. Agora, lembra, né, que Deus te deu 120 anos para você viver. Tá? Agora, vamos lá trabalhar para chegar aos 120 anos. Né? Em vez de ser Covid-19, é vida 20. Pastor, isso está na Bíblia, que Deus deu 120 anos? Sim, está lá na Bíblia. Lá pertinho lá do dilúvio,
Diz, meu espírito não contenderá com o espírito do homem, e os seus dias serão de 120 anos. Olha que coisa Tá bom. legal. Obrigada. Logo ali do dilúvio. Né? Moisés viveu 120 anos. Né? E muitos homens viveram mais do que 120 anos. E aí eu digo que 120 anos é o piso, porque o teto é 969. Quem viveu mais foi 969. Tá certo? Agora, enfado e Pastor, canseira... Oi. com relação à vacina que a Sim. gente toma, ela não dura assim o ano todo. Uma médica sempre diz que ela dura no máximo assim 10 meses. Mas é um incentivo para a gente tomar todo ano, não é mesmo? Como o senhor falou, o vírus vem mais forte, né? E aí a gente aproveita para tomar todo ano. E com relação aquela outra doença, sarampo, pastor, por exemplo, ela diz que ela atinge, uma pessoa contamina 18. Teve uma família aqui no bairro que eu moro que foi contaminada pelo sarampo. E isso aí ninguém diz. Né? Eu Então, acredito que contamina muito mais, não? Porque não é, bastou o primeiro ter o sarampo que pegou todo mundo. Né? Pois é. Então. Eu Mas acho que na nossa idade a gente tem que se cuidar com relação a É. essas questões. Está entendendo? Verdade. Tem que se cuidar, porque eu mesmo não fui ensinado a envelhecer com qualidade. Eu vim trabalhar um pouco isso depois que eu comecei a trabalhar com idosos. Né? Eu trabalhava com crianças, eu era pastor de uma favela. Lá nós tínhamos o melhor projeto da visão mundial na América Latina, que era lá em Jardim Uchoa. Nós tínhamos o apadrinhamento de 900 crianças. Depois, quando eu fui para Boa Vista, eu fui trabalhar com idoso. Aí eu comecei a trabalhar com idoso. Então, na igreja da Boa Vista, eu tive muitos... eu fui para a igreja para restaurar a igreja. Graças a Deus, Deus restaurou a igreja. Só para vocês terem uma ideia, o culto de oração na quarta-feira na nossa igreja era 400 pessoas, num culto de oração. Certo? Então, Deus restaurou aquela igreja e eu comecei trabalhando com idoso e fui desenvolvendo esse trabalho com os idosos. Então, o que eu posso fazer é estar orientando, me certificando. Hoje mesmo, se vocês entrarem lá no Idoso News, vocês vão encontrar que tem notícia que eu coloquei hoje de idosos que... uma idosa mesmo, que cortaram o plano de saúde dela, era com 81 anos, e ela era viúva, né, de um ex-marido. Né? O ex-marido dela morreu e ela estava dentro do plano, a empresa quis cortar, a justiça lá do Rio Grande do Sul garantiu que o plano de saúde cuidasse dessa idosa. Então, eu fico sempre buscando as orientações para passar para esse universo, para que a gente possa entender a bênção de Deus e não deixar ser levado por esses medos. Eu acho que o grande problema nosso hoje é o medo, a aproximação da morte, né? Até eu brinco assim, se a morte é um descanso, eu prefiro viver cansado, né? Filosofia de para-choque de caminhão, não é isso? Certo? Então, na realidade tem isso. Eu vou morrer no dia que Deus realmente determinar. Agora, é aquela história. Não cairá uma folha sem que seja o propósito de Deus, não é isso? Mas eu posso chegar na árvore e arrancar a folha. Então, Deus está me dando vida. Então, para que eu cuide dessa vida. Né? E a Bíblia diz que Deus dá longevidade a quem Ele ama. A gente tem várias longevidades, né, como bênção dada por Deus. Amar pai e mãe, né? Trazer o dízimo à casa do Senhor. Mas cuidar da natureza também, certo? Nos dá longevidade. Fazer justiça também nos dá a longevidade. Então, existem vários versículos na Bíblia que nos dá a longevidade quando a gente atende o propósito de Deus. Né? Então, se o propósito de Deus é vida nesse momento, eu não vou dar chance ao corona. Certo? Eu vou me proteger. Né? Aqui em casa é máscara, tá entendendo? Se a minha esposa vai botar o lixo de manhã é com máscara, se vai atender, se eu vou atender as pessoas que trazem as coisas que a gente pede, é tudo de máscara. Entrou, pegou em alguma coisa, entra, vai lá, lava as mãos, certo? Tem todo esse cuidado, certo? E aí eu não vou ficar assim, não,
Deus vai me proteger. Eu sei que Ele protege, mas eu não posso tentar o Senhor Deus. Lembra de Jesus lá no deserto? Não é? Não vou tentar. Eu vou aproveitar na orientação dele aquilo que é melhor. Certo? Aquilo que é melhor. Alguém pode perguntar, alguém me pergunta assim, pastor, qual é que você está sentindo muito, sua falta com relação nesse período de pandemia? O que é que você está sentindo mais falta? Aí eu disse para a pessoa, estou sentindo mais falta do avião. Né? Por que o avião? Porque o avião? Porque tinha semana que eu pegava 4, 6 voos por semana. Então hoje não. Eu estou voando na internet. Né? Estou voando na internet. Então é importante que você tenha o cuidado, tá certo? E a secretaria, ela está sempre à disposição. Olha, se você quiser a cartilha REPAP, essa aqui, certo? A cartilha REPAP, você pode entrar lá no site Idoso News, que ela está lá, tá certo? Se você precisar dessa cartilha aqui, ó, o Eu Voluntário, certo? Essa cartilha, ela está lá. Essa cartilha aqui, ela prepara pessoas, né, que agora está muito importante, porque ela prepara uma pessoa para apadrinhar um idoso, de forma que aquela pessoa fique, por semana, né, tenha a responsabilidade de visitar por 2 horas um idoso. Então, a cada semana, 2 horas, você vai lá e vai lá visitar o idoso. Nós temos aqui, inclusive, formulário de acompanhamento, certo? Formulário de acompanhamento para perguntas que são feitas, feita uma cartilha para você acompanhar. Aqui não tem nada a ver com o cuidador de idoso, tá certo? Aqui é o voluntário, é uma pessoa que se dedica a dar 2 horas por semana para cuidar do idoso, saber se ele está tomando a água, tomando o remédio, porque muitas vezes o idoso está em casa com a família, mas ele é invisível. A família não dá muita atenção com relação ao idoso. Lá também no nosso site, nós estamos publicando os capítulos de um livro que eu lancei lá no Encontro da Consciência Cristã. Esse livro foi feito para lá, mas eu não lancei lá, mas a proposta foi discutida lá. Nós temos um livro que é Envelhecimento, Cuidado Familiar. Então lá, tem já um capítulo do livro que vocês também podem baixar, podem ler, podem trabalhar isso aí. Porque nesse período aqui eu não estou saindo nem para Correios, né? O Correio. Por quê? Porque é a questão de distanciamento, saída, isso, aquilo, outro. Então eu não estou podendo. O pessoal que às vezes quer comprar meus livros, eu digo, não estou vendendo, está suspenso a venda, porque eu não tenho como ir para o Correio mandar malote de livros, certo? A secretaria também tem o estatuto que eu acho que vocês conhecem, né? O Estatuto do Idoso, que muitas vezes ele é usado até para evangelização. O PH aqui de uma igreja aqui em Recife, né? Ela visita os hospitais, né? A proposta dela, antes da pandemia, né? Visitar os hospitais, e ao invés de levar um folheto, ele levava o estatuto, porque ia falar do direito do idoso e aproveitava o direito do idoso para mostrar, né, que nós fizemos um apêndice aqui, ó, no estatuto, que é um apelo evangelístico, né? Venha a mim todos vocês que estão cansados e carregados, né? Está preocupado? Aí tem um versículo. Está humilhado? Tem versículo, né? Está triste? Tem versículo. São propostas que a igreja precisa começar a trabalhar nesse período agora, porque vai mudar tudo, né? Aquilo que eu falei de planejamento. Muito bem, pastor. Nós agradecemos muito esse tempo que o senhor pôde dividir conosco, viu, seu dia, né? Estando Sim. conosco aqui nessa